Olha só, o IBGE divulgou recentemente a projeção de idade da população. Daqui a 21 anos, em 2039, o Brasil terá mais idosos do que crianças. E em 2060, um quarto da população terá mais de 65 anos. E aí, as cidades estão preparadas para atender essa população? Bom, essa pergunta, quem responde para a gente é o Jorge Abrão, da Rede Nossa São Paulo, nossa parceira aqui no Bom para Todos. Oi, Jorge! Oi, bom dia, boa tarde, Thalita, a você e a todas e todos os telespectadores do Bom para Todos. Jorge, e aí, as cidades estão preparadas para lidar com essa população que está envelhecendo? Olha, lamentavelmente a grande maioria das cidades não está preparada para isso. Mas isso pode ser uma grande oportunidade para elas também, porque, na verdade, esse chaveamento, olha, o que é uma cidade que está preparada para receber idosos? Uma coisa que é interessante falar antes de aprofundar o tema, Thalita, é que existe um instituto na Inglaterra que chama-se 880. E a constatação deles é que uma cidade que é boa para os idosos, no caso lá eles estão colocando a questão de 80, para nós aqui evidentemente é muito menor, mas para idosos e para crianças, é uma cidade que estará preparada para qualquer pessoa. Então o que eles acabam discutindo é que políticas uma cidade deve ter para atender aos idosos e às crianças, porque dessa maneira você vai ter uma ótima qualidade de vida. E há alguns institutos que acabam trabalhando essa questão para poder avançar nessa direção. E o Instituto de Longevidade Mongeral, na verdade, ele criou um índice de longevidade, um índice em que a gente consegue perceber como estão as cidades no Brasil em relação a isso. E é um tema super interessante porque ele acaba mostrando o que uma cidade deve ter para poder alcançar, digamos assim, esse indicador. Inclusive, esse estudo foi feito com base em alguns indicadores gerais. Então, por exemplo, cuidado de saúde, bem-estar, finança, habitação, educação e trabalho, cultura e engajamento. E daí, então, eles que realizaram essa pesquisa, desenvolveram esse índice que mede e tiveram alguns resultados, né? Então, no Brasil, em primeiro lugar, está a cidade de Santos, é isso? É isso mesmo. Eles, na verdade, pesquisaram 500 cidades acima de 100 mil habitantes e foram verificando qual é a cidade que mais, digamos assim, traz serviços, né, para os idosos. Na verdade, é uma combinação, né? É uma combinação de serviços, de acessibilidade, de qualidade de calçadas, de praças, de oportunidades de atividades, de lazer e cultura, arte. Então, as cidades que estão preocupadas com isso, na verdade, e Santos, como você bem disse, Thalita, foi a que ganhou nesse índice o primeiro lugar, elas estão, de alguma forma, cuidando do tema. E elas atraem uma grande quantidade de pessoas, na verdade, por conta disso, né? Segurança é um outro item que também acaba de alguma forma contando nesses processos. E isso é uma grande oportunidade para as cidades, porque ao preparar as cidades para os idosos, como nós estávamos falando, elas estão preparando, as calçadas são melhores, né? Os espaços de lazer têm um cuidado maior, então você melhora efetivamente a qualidade de vida, é interessante, melhora a qualidade de vida da população de uma forma geral, e os investimentos, isso é importante colocar para quem nos ouve, não são investimentos exagerados, porque a gente está falando de questões de infraestrutura, mas uma infraestrutura relativamente leve. Então, é muito legal que a sociedade civil e as cidades que nos ouvem nesse sentido despertem para isso e falam, olha, aqui tem uma oportunidade da gente conseguir avançar em algo que é factível e que nós poderíamos qualificar a nossa cidade. Como fazer com que as cidades tenham interesse em desenvolver a sua estrutura para receber ou para cuidar dos seus idosos? Pois é, eu acho que é um pouco gerando essa consciência, gerando esse tipo de estímulo, como acontece, Thalita, nesses prêmios, como a gente está verificando. Agora, os prêmios em si, eles podem soar até, digamos assim, pouco educativos,
mas os prêmios em si, eles estimulam muitas vezes as cidades a buscarem saídas. Quando você fala assim, Santos está dentro disso. Tem um outro prêmio, Thalita, que ele é colocado, e tem outras cidades, a OMS está envolvida, que é uma organização mundial de saúde, né? Envolvida também em identificar outras cidades. Nós temos assim no Brasil, por exemplo, Pato Branco, que é uma cidade do interior do Paraná, que ganhou um prêmio, Porto Alegre também. Você observa que são cidades que estão preocupadas com isso. Elas acabaram desenvolvendo políticas públicas, programas que, na verdade, conseguiram atender esse cuidado em relação a essa população idosa. E isso tem atraído muitas pessoas para lá. Eu estou cansado de ver pessoas que falam, olha, eu vou morar em Santos, eu vou morar em Porto Alegre. Coincidentemente, antes de ver esses índices, mas você percebe que são cidades que têm um cuidado e já são atrativas para essa população, o que gera também até um processo de uma economia, eu te diria, de atividade econômica nas cidades para poderem avançar. Claro. Jorge, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Um abração e até semana que vem. Obrigado, um abraço a você, a todas e todos os telespectadores. Até. Até, tchau, tchau.